Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, seja muito bem-vindo ao Tech Concurso, sou Levi Moscovitz. Pessoal, hoje vamos trabalhar com um tópico importantíssimo para fins de compreensão de outros tópicos, que é exatamente o tópico sujeitos do crime. Por que isso é importante? Porque muitas definições que nós encontramos, principalmente na parte especial do Código Penal, nós temos de entender que para construir essa base, precisamos compreendê-las desde já. Então, quando falamos que um crime é próprio, que um crime é comum, que um crime é de mão própria, tudo isso perpassa pela análise dos sujeitos do crime. Então, a partir de agora, a gente vai ver tudo aquilo que nos interessa e tudo aquilo que nos deixará ainda mais preparados para a nossa avaliação. Fechado? Como é que você tá? Você tá bem? Eu tô ótimo que eu tô com você. Lembrando, pessoal, que se surgir alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, para que a gente consiga bater um papo. Tirar uma dúvida, Levi, encontrei uma questão, manda pra mim, Levi, eu quero desabafar, desabafe comigo, eu tô à sua disposição. Fechado? Quando falamos em sujeitos do crime, obviamente temos o sujeito ativo e o sujeito passivo. Começando pelo sujeito ativo, eu posso dizer para você, sem maiores problemas, que sujeito ativo de crime nada mais é do que a pessoa física com capacidade e determinação maior de 18 anos. Ponto. Então, quando eu falar em sujeito ativo de crime, eu estou falando de uma pessoa maior, que tem capacidade e determinação, que pratica a infração penal. Pronto, a ideia é exatamente essa. Só que observe você que existem algumas nuances que precisam ser esclarecidas, e uma delas diz respeito à responsabilização penal das pessoas jurídicas. Pessoa jurídica pode ser responsabilizada criminalmente? O grande X da questão, pessoal, é que o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, deixa bem claro para nós a possibilidade da responsabilização de pessoas jurídicas por crimes ambientais. E a lei de crime ambiental, galera, é exatamente essa que aqui está. Lei 9605 de 98. E lá, em consonância com a disposição constitucional, nós temos o seguinte. Bora lá? Bora ver? Aqui, ó. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. O que isso aqui quer te dizer? Meu amigo, diante de um ato delituoso praticado pela pessoa jurídica, não é apenas a pessoa física que comanda a pessoa jurídica que irá ser responsabilizada, a própria pessoa jurídica também irá ser responsabilizada e, obviamente, não será responsabilizada por privação de liberdade, mas você vai concordar comigo que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada com a multa penal, pode ser responsabilizada com a restrição de eventuais direitos. Então, observe que o arcabouço jurídico permite a aplicação de uma pena à pessoa jurídica. O grande X da questão, pessoal, que é importante que a gente compreenda, é essa relação entre pessoa física e jurídica. Do tipo, Levi, a pessoa jurídica ser condenada por um crime ambiental, exige-se que a pessoa física seja condenada? Exige-se pelo menos que a pessoa física esteja sendo investigada? Exige-se pelo menos que a pessoa física esteja sendo processada? Essa é uma pergunta interessantíssima. Minha cara, Levi, é possível que a pessoa jurídica responda sozinha e a pessoa física não responda absolutamente nada? Bom, dentro dessa lógica surgem algumas teorias. E uma teoria importantíssima que precisa ser discutida é a teoria da dupla imputação. O que essa teoria vai lhe dizer? Meu amigo, crime ambiental, para haver a responsabilização da pessoa jurídica, é necessário que a pessoa física também seja responsabilizada, porque não faz nenhum sentido. Porque a pessoa jurídica ela é comandada por pessoas físicas, de modo que a pessoa física que pratica o ato, obviamente por intermédio da pessoa jurídica, deva ser responsabilizada também. Esse entendimento foi adotado durante algum tempo, pessoal, mas desde 2013, 2014, a jurisprudência do STF, principalmente, já se posicionou no sentido de que a responsabilização da pessoa jurídica independe da responsabilização penal da pessoa física.
Levi, o que você está querendo me dizer? Eu estou querendo dizer que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada penalmente, independentemente da pessoa física. De modo que, galera, ó, tanto o STF como o STJ tem o entendimento da não adoção da teoria da dupla imputação. De modo que a responsabilidade penal das pessoas jurídicas por crimes ambientais independe da responsabilidade da pessoa física que ali pratica o ato por seu intermédio. Então, dentro dessa lógica, pessoal, guarde isso com você, porque essa é uma informação muitíssimo importante quando se trata lá dos crimes ambientais. Quando você estiver estudando crime ambiental, você vai revisar isso. Então, aquilo que eu te falei no começo da aula é formar a base aqui para quando chegar lá, velho, já tá encaminhado o negócio. Entendeu? Primeiro tópico que eu queria te chamar a atenção. Segundo tópico é o seguinte, vem cá, Levi. Imagine que durante uma apuração por crime ambiental, presta atenção, durante uma apuração por crime ambiental, uma empresa vai à falência, a dissolução da pessoa jurídica. E aí, velho, como é que funciona essa zorra agora? Perfeito. Galera, aí nós temos de fazer um raciocínio partindo inclusive do Código Civil. O Código Civil, lá no artigo 51. Ô, Levi, falando de direito penal, direito civil, velho, porque o direito civil vai instruir a gente aqui, se ligue. O artigo 51 do Código Civil vai dizer pra gente que, havendo a falência, havendo dissolução de pessoa jurídica, esta subsistirá até que exista a liquidação de seus bens. Então, até que exista a liquidação dos bens, nada impede que a pessoa jurídica continue sendo responsabilizada. Entretanto, você vai concordar comigo que algumas penas não farão mais sentido. Pô, a pena restritiva de direito de pessoa jurídica que já está em procedimento falencial, então não faz muito sentido. Agora, você concorda comigo que a multa ainda pode ser aplicada? Então, dentro dessa lógica, pessoal, fecha o raciocínio comigo. A dissolução da pessoa jurídica não impede a apuração por crime ambiental. Chamando-se atenção, entretanto, para o fato de que não são todas as penas que poderão ser aplicadas, sendo cabível, até que se verifique de modo diverso, a aplicação da pena de multa, porque essa independe de eventual capacidade de prestar determinado serviço, por exemplo, tá? Então, essa lógica aqui é muito importante, galera. Então, acabei de falar para você que o sujeito ativo é exatamente uma pessoa física maior de 18 anos com capacidade de determinação que pratica a infração penal. E acabei de trazer para você a problemática da responsabilização penal da pessoa jurídica, que você já sabe que é possível, seguindo a ordem do artigo 225, parágrafo 3º, da Constituição Federal, e seguindo essa mesma lógica, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9605 de 98, e você aprendeu também que não se aplica a teoria da dupla imputação, de modo que a responsabilização penal da pessoa jurídica depende da pessoa física, e a apuração criminal não será encerrada e nem deixará de haver condenação em razão da dissolução da pessoa jurídica. Fechado? Esse era o primeiro tópico que eu queria tratar com você e vou passar para o segundo tópico. O segundo tópico diz respeito ao sujeito passivo, gente. Pergunta é a seguinte, Levi, vítima e sujeito passivo são a mesma coisa? A resposta só pode ser não. Peraí, Levi, eu aprendi a vida inteira assim. Calma, cocada. Calma que eu vou te explicar. Observe que quando eu me referia à vítima, a vítima traz para nós um conceito mais abrangente. Por quê? Porque a vítima nada mais é do que aquela pessoa a que se recai um resultado indesejado. Sendo esse resultado intencional ou acidental. Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo aqui para você entender? Observe, gente, que quando eu falar de vítima, presta atenção. Quando eu falar de vítima, presta atenção comigo. Pense aí comigo num ato de suicídio. Você concorda comigo que a pessoa que se suicida, ela é uma vítima? Ela é uma vítima. Por quê? Porque um determinado resultado indesejado pela coletividade recaiu sobre ela. Beleza? Beleza. Mas ela é sujeito passivo de crime? Não. Por que, Levi? Porque suicídio não é crime. Observe que muitas vezes o sujeito passivo e a vítima, né, coincidirão. Ai, quase não sai. Coincidirão na mesma pessoa. Ok. Só que sujeito passivo e vítima não são a mesma coisa. Anota isso. Por quê? Aqui, trazendo para nós o conceito do professor Rogério Sanches, sujeito passivo é a pessoa ou ente que sofre as consequências da infração penal. Observe que a vítima, trazendo um conceito muito mais amplo, refere-se à pessoa que sofre as consequências de um resultado indesejado que não necessariamente é uma infração penal. Tá?
Pode figurar como sujeito passivo qualquer pessoa física ou jurídica, ou mesmo ente indeterminado, destituído de personalidade jurídica, coletividade, família, caso em que o crime é denominado crime vago. Opa, uma manha importante para você. Quando estivermos diante, pessoal, observe, quando estivermos diante de um crime cujo o sujeito passivo ele é indeterminado, fala-se em crime vago. A doutrina fala em crime vago. Fechado? Fecha essa informação aí, que ela é bem importante. Pronto. Dito isso para você, você já entendeu a diferença entre sujeito passivo e vítima? A gente precisa tratar dessa divisãozinha aqui, que é importante, pessoal, tá? Essa divisãozinha aqui que é importante. Que começamos falando do sujeito passivo constante e do sujeito passivo eventual, que a sua prova pode chamar de mediato ou imediato. Bora lá, bora compreender? O sujeito passivo constante, galera, é o Estado. Por que, Levi, é o Estado? Observe você, galera, que a partir do momento em que se publica as leis, o Estado deseja que essas leis sejam cumpridas. A partir do momento que existe a violação da lei, o Estado também é sujeito passivo da infração penal. Mas lembre-se, aquela pessoa que teve o seu bem jurídico violado, essa sim é chamada de sujeito passivo eventual ou imediato, ou seja, pessoa que teve seu bem jurídico violado. Tá certo? Levi, existe alguma situação em que o Estado, observe você, existe alguma situação em que o Estado também seja sujeito passivo eventual? Sim, galera. Na hipótese de crimes contra a administração pública, por exemplo, o Estado assumirá a condição de sujeito passivo constante e eventual, dada a natureza dos bens jurídicos que ali estão envolvidos. Fechado? Então, galera, sujeito passivo eventual, aquele que é mais importante nesse momento, que nos interessa mais, é a pessoa que teve seu bem jurídico violado. Beleza, Levi? Beleza. Agora a gente precisa saber as classificações inerentes a esse sujeito passivo constante. Galera, dentro dessa linha de raciocínio, quanto ao sujeito passivo eventual, nós temos o sujeito passivo eventual comum e o sujeito passivo eventual próprio. Observe, gente, que eu não estou me referindo quanto ao sujeito ativo, estou me referindo quanto ao sujeito passivo. Porque quanto ao sujeito ativo, também há, Levi, crime comum. Crime comum é aquele que não exige nenhuma qualidade do agente para ser praticado. Crime próprio, é aquele crime que exige uma qualidade específica do agente e que admitirá coautoria e participação. Crime de mão própria, aquele que também exige uma qualidade específica do agente, mas não admite coautoria, admite tão somente participação. Ok, mas eu estou falando do sujeito passivo aqui. E dentro dessa lógica, vamos seguir essa mesma linha de raciocínio. Então, o sujeito passivo eventual comum, preste atenção na nomenclatura, o sujeito passivo eventual comum é aquele em que, de fato, a legislação não exige nenhuma qualidade para a pessoa ser sujeito passivo. Dá um exemplo aí, Levi, lidou. Perdão, lidou, homicídio. Basta ser pessoa, né? Concorda comigo? Basta ser pessoa. Agora, também existe, galera, sujeito passivo eventual próprio, ou seja, aquele que exige-se uma qualidade em específico da vítima, do sujeito passivo, tá? Dentro dessa lógica, vou dar um exemplo aqui, infanticídio. Por quê? Porque para ser vítima de infanticídio, obviamente estaremos falando do próprio filho da mulher em estado puerperal, e não filho dos outros, apenas filho dela. Tá? Então, dentro dessa lógica, pessoal, dentro dessa lógica, a gente precisa chamar essa atenção tal qual aqui consta, tá? Comum e próprio. Levi, o que seria crime de dupla subjetividade passiva ou nomenclatura que seu examinador pode adorar, velho? Presta atenção comigo. São aqueles crimes, galera, em que se exige pluralidade de sujeito passivo. Pluralidade de sujeito passivo. Pluralidade de sujeito passivo. É aqueles crimes, galera, em que se exige mais de um sujeito passivo necessariamente. Vou dar um exemplo trazido lá no artigo 151 do Código Penal. Refere-se à violação de correspondência, em que aqui nós temos dois sujeitos passivos, concorde comigo. Que nós temos um sujeito passivo que é o destinatário
e outro sujeito passivo, que é o remetente. Beleza, gente? Então, essas bases iniciais aqui são bases iniciais importantíssimas para estarmos discutindo outros tópicos que são essenciais lá na frente. Eu chamo atenção para isso, gente, porque quando estivermos tratando da parte especial ou de legislação penal extravagante, fatalmente a gente vai estar trabalhando com isso. Então, dentro dessa lógica, preste atenção, dentro dessa lógica, não deixa de revisar esses termos, porque esses termos são importantíssimos. Beleza, gente? Portanto, mais uma aula que eu trouxe para você, mais um elemento para ajudar, colaborar ainda mais na sua aprovação, e eu vou ficando por aqui. Valeu, gente! Um forte abraço, bons estudos!